Olá, gente, tudo bem? Por aqui é o Matheus Bonino. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Fiscal do Povo. E hoje nós estamos recebendo a Luciane aqui em nossos estúdios. Ela que é psicóloga e ela vai contar aqui um pouco do trabalho dela. Tudo bem, Luciane? Tudo bem, obrigada pela oportunidade. Espero que a gente consiga mergulhar nessa seara de informação, né? E a gente vencer esses preconceitos, vencer esses conceitos que não são tão claros, né? Para que as pessoas possam reconhecer que a gente veio para contribuir, para de verdade fazer diferença. Com certeza, desde já agradeço pela tua presença, você disponibilizar o teu tempo para trazer aqui informações muito importantes para a nossa população, porque o nosso prazer de estar aqui é fazer isso, levar informação para a população, para as pessoas que gostam de conteúdos de verdade. Como você é da área da psicologia, já te perguntando, né? Porque, cara, eu acho fantástico, né? Você entender mais do ser humano, que psicologia mexe lá no profundo, né? Ô, Luciane, qual é a sua área da psicologia? Olha, a psicologia ela é muito rica, sim, né? E para responder especificamente, eu trabalho com o desenvolvimento e o treinamento de pessoas. Gosto muito da área organizacional, né? Então, hoje eu sou servidora pública, sim, e atuo em treinamento e desenvolvimento de pessoas. O que é treinamento e desenvolvimento? São pegar conceitos, informações, né? E trazer para o ambiente profissional, de forma a fazer com que as pessoas atuem não só para que elas sejam um bom companheiro, mas para que ela entenda como é que ela pode ser uma ferramenta para ela estar bem, para facilitar o ambiente onde ela está e para turbinar os resultados, né? Então essa é uma das áreas que eu atuo. E a outra área que eu gosto muito é a área clínica, é o atendimento, né? O individual ou de grupo. E nesse atendimento aí tem vários formatos, né? Mas o propósito dele é fazer com que as pessoas consigam entender que alguns medos, alguns preconceitos, algumas ideias que elas carregam e que impede dela colocar no campo, né? Como diz a minha filha, colocar para jogo todo o potencial dela. Muitas vezes ela não se percebe habilitada para fazer isso, né? E a partir do processo terapêutico aí das suas mais variadas formas de acontecer, essa pessoa consegue manifestar a força dela. Então, no caso, nesse tratamento, você mexe com a parte emocional da pessoa, né? Sim. Mexendo com a ação, que ela não tem ação para colocar em prática, né? O grau de merecimento, que ela não se acha capaz, tudo isso. Sim. É uma transformação. Na verdade, eu diria que é um desabrochar. Mateus, desabrochar, sabe? Né? Na linguagem da psicologia. Na verdade, assim, muitas vezes o indivíduo, e isso até cientificamente a gente pode dar um exemplo que eu acho que é legal para as pessoas conseguirem entender. Nós, no instante da nossa origem, né, quando a gente vem, nós temos um formato de célula, né, vamos chamar de redondinho. E ele guarda todas as potencialidades e possibilidades de um ser humano, todas mesmo. Só que ele vem passando por mágoas, tristezas, assistindo coisa na casa dos outros, assistindo coisa na própria casa. E aí, nesse movimento, a célula perde aquele formato e ela vai ficando elíptica, como se ela fosse ficando magrinha. Só que depois de um certo tempo, ela esquece que ela foi força, potência, e ela acredita que ela é aquilo que ela está vendo neste momento. O que é isso? Eu já não sei mais ler tão bem, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não falo direito, o meu sono não é bom. Então, a pessoa começa a manifestar um monte de limitações, não como limitações, mas como característica. Entende? Sim, sim. Então ela começa a falar dela de uma forma tão empobrecida que você diz, gente, o que houve?
E aí o dia que eu descobri isso foi de uma forma assim, bastante gentil, quando eu conheci o Access Consciousness, que é uma área de estudo, e que ele fala assim, nós somos seres infinitos, nós temos potência, né? Todas as possibilidades, habilidades e capacidades da nossa existência, né? Porém, o que acontece? A vida vai nos dando desafios e vai contando pra gente mentiras como se fosse verdade. E a gente engole essas verdades, entende? A gente entende que essas verdades, elas de verdade manifestam a nossa personalidade, as nossas possibilidades, as nossas capacidades. E no processo terapêutico, o desafio é conseguir mostrar o que a gente chama de incongruência. O que é incongruência? São duas coisas que não se encaixam. Então, você está dizendo que você não pode, mas isso acontece? Você está dizendo que não sabe, mas faz isso. Então, a gente consegue tirar o indivíduo do que a gente chama de desalinhamento. O ser humano é o único capaz de falar uma coisa, pensar outra e dizer outra completamente diferente. Verdade. Tá certo? Verdade, correto. Desalinho puro. E aí, quanto mais desalinhado ele é, pior os resultados dele. E no processo terapêutico e também o processo de treinamento, eu diria que o propósito do psicólogo é trazer o indivíduo para o alinhamento. As ferramentas é que são diferentes, né? O que você usa num setting terapêutico, no momento de conversar com uma pessoa ou com um grupo, é completamente diferente quando você está fazendo um treinamento, né? Onde você está dando informações dizendo, ó, por aqui vai, por aqui não vai. E a terapia não, né? Então, quando a gente traz para o mundo, né, essa força renascida, por isso que eu falei do desabrochar. Né? Quando esse indivíduo traz a baila, né, toda a sua luz, toda a sua potência, toda a sua realização, aí, meu amigo, ninguém segura ninguém para nada. Eu imagino, é sensacional. Eu acho, né, não sei, né, você que é a psicóloga, o berço materno, tudo que ele vive, né, durante a infância, tudo que ele vivencia, que vê os pais fazendo, o pai, né, praticando, né, no seu lar, isso tudo coopera para que tenha tudo isso, todo esse atrito, conflitos. Eu gosto assim de dar algumas informações teóricas e explicar elas, né, para que a gente possa dar um posicionamento sustentado, tá? Então, olha só, o indivíduo ele vai viver 3 etapas: imprinting, modelagem e socialização. Imprint, tudo que você imprime fica. Esse indivíduo, ele vive isso de 0 a 7 anos. Então, tudo que vem de informação, ele não pergunta, isso tá certo, isso tá bom, isso não tá. Ele recebe até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade. Isso é muito importante, né, para as pessoas saberem disso. Isso, né? Eu acho que é muito legal. Então, tudo que ele recebe ali, até aquela data, ele recebe como verdade. Então, se o meu pai é um pai que oferece um abraço, se o meu pai é um pai que disponibiliza a escutar, se o meu pai é um pai que se dispõe a participar, o papai é assim. Se o meu pai é um pai que empurra, se o meu pai é um pai que é seco na sua forma de falar, essa é a forma de falar, beleza? Então eu estabeleci 2 parâmetros conforme o que eu vi e o que eu convivi, vamos chamar assim. Na próxima etapa, que é de 14 até 21, que eu disse que é uma fase chamada modelagem, esse indivíduo, a partir do que ele viu de 0 a 7, não é escolhe a minha orelhada, não. Sim. De 0 a 7, o que ele viu, ele escolhe um modelo. Ele escolhe uma pessoa que ele acompanha alinhado. Vai ser um espelho. Isso, mas olha só, alinhado ao que ele viu de 0 a 7. De 0 a 7. Beleza? Okay. Então ele vai conviver, trocar, se alinhar com aquela fonte escolhida. Quando ele faz 14 até 21, a gente diz que ele está numa fase de socialização.
Então, a casa e as informações da família já não tem mais tanta diferença. Seria um período mais perigoso? Mais social, mais porque social. É fora que vai ditar as regras. Só que é importante, olha só. De 0 a 7 ele não perguntou. Não perguntou. De 7 a 14 ele acompanhou. Quando ele está nos 14 anos, ele vai escolher alinhado ao 0 a 14. Sim, mas calma aí, deixa eu te fazer uma pergunta. De 0 a 7... seria viável, já que ele não pergunta, ele pega o pai ou a mãe como espelho, não seria ideal o pai ou a mãe sempre conversar, passar o que é certo, o que é errado? O que você acha em relação a isso? Veja, é esse momento, como ele não pergunta... Porque ele não pergunta, exatamente. Como ele não pergunta, ele aceita tudo que foi informado. Então, nesse momento, é o momento de nós passarmos as nossas verdades, né? Sim. Então, por exemplo, eu gosto muito de cantar, né? Então, eu faço cantar para almoçar, para dormir, para acordar. Na minha cidade, eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, então, na minha cidade, todos os momentos de despertar são uma festa, né? Então, esse é um hábito que tem na minha casa, até hoje. E que elas, eu tenho 2 filhas, de 0 a 7 só receberam isso. De 7 a 14 elas escolhem. Se você hoje conversar com a minha filha de 23, ela gosta de certas... ela escuta Núbia Lafayette, para você ter uma noção. Núbia Lafayette, né? Que é lá do tempo da Altemar Dutra. Então, ela recebe essa informação e ela escolhe isso. E dali para frente ela faz novas escolhas, né? Então, esse é um momento fundamental para nós educadores, né? E aí eu não digo assim, é o pai ou é a mãe, porque hoje a gente tem estrutura familiar das mais variadas formas de funcionar, né? E aí aqui não me cabe discutir nada disso, mas é importante dizer que de 0 a 7... essa criança está completamente aberta a receber verdades, a receber orientação, né? A receber um colo, a receber num momento de dor, de briga, né? E aí aquele pai que diz assim, volta lá, apanhou e dá de volta. O que eu estou semeando pro resto da vida? Né? Eu penso que nesse momento a melhor resposta é amar ao próximo como a si mesmo. Verdade. Meu filho ou minha filha, isso que fez com você, você gostaria, né? E que você está querendo revidar dessa maneira, você gostaria de receber isso de volta? Então não tem que inventar regra, a regra já foi dada há 2000 anos. Amar ao próximo como assim mesmo. Era isso que você queria receber? Não. Então o que eu gostaria assim de deixar como contribuição é que de 0 a 7 nós temos toda a oportunidade, né? Infelizmente quando você fala nós, você fala nós pais. Educadores. Só um minuto. Para aí. Nós educadores, para aí. Bota essa câmera aqui. Cuidado com o pé, tá? Nós educadores. Porque eu penso assim, nós educadores, tá? Temos uma oportunidade muito grande de pesquisar, conversar com um orientador, né? Eu tive a oportunidade mês passado de conversar com uma orientadora pedagógica que ela disse assim, o pai me disse que como a esposa dele é muito ocupada, nem adianta ligar para ela. E que ele, muito eventualmente, ele atende o telefone. Então, porque a criança, ela é uma filha do mundo. Porque ele tem que trabalhar. E aí eu te pergunto, se ele prioriza o trabalho, quem é que deu essas informações vitais nesse início de carreira de vida? Eu tenho uma amiga, ela fez mestrado em letras. E aí ela disse, Lu, eu repensei muito. Quando eu chego em casa cansada, e meu filho falou assim, mãe, onde que tá a vassoura? Aí ela olhou para ele e falou, tá o quê? A vassoura, mãe. Onde que você botou? A tia fulana estava procurando e a gente não achou a vassoura.
Aí ela ficou apavorada, né? E aí ela disse, não, meu filho, não sei o que, não sei o que. Enquanto ela estava explicando que não era vassoura, era vassoura, chega a tia fulana e diz, dona fulana, nós não sabíamos onde estava a vassoura. E aí, passamos o dia inteiro bem interessante essa história. A vassoura, né? É lógico, essa comparação é bem legal. Então, se ela... Ele se espelhou na tia fulana, que ele tá convivendo. Tá convivendo. Né? Verdade. E aí, assim, mas Luciane, a gente tem que trabalhar, tem que pagar conta. Tem. Tem sim. Porém, eu fico pensando como é quando essa criança recebe os valores de uma pessoa que não recebeu o que você recebeu. Os valores de uma pessoa que está ali e que não está convivendo com você, né? E que você não pergunta, não acompanha, não monitora. Oi? E aí ela recebe, ela é um livro de pura absorção, né? Ela vai procurar uma modelagem de acordo com aquilo. Ela está sendo uma esponja, né? Ela absorve tudo. Isso, é isso que eu quis dizer, né, entendeu? Então é muito importante que a gente procure ler, conversar, estar presente, né, nas oportunidades de aprender. Eu não acho que seja a quantidade que vai te dar essa oportunidade, porque eu posso estar o tempo inteiro, né, como eu já vi um meme aí no Instagram, que o rapaz está dando comida pro menino sem olhar, né? Ele não sabe nem onde está a boca da criança. Então, não é presença, mas é qualidade, né? E aí, eu tenho a honra de como profissional de psicologia, trazer as pessoas de volta para elas mesmas, trazer para a valorização do coração dela, do convívio familiar, né? A pandemia veio para a gente dizer, olha, valoriza seu pai, sua mãe, né? Valoriza as pessoas que estão à sua volta. Atenção, né? Infelizmente, muitos perderam a família inteira. Foi um período que realmente foi muito delicado para todos nós, né? Principalmente para as pessoas que perderam seus familiares. Sim, mas muitas lições ali muitas foram lições, né? Eu aprendi muito com essa pandemia. Eu aprendi muita coisa que eu não fazia hoje já faço. Eu acho que cada um, o melhor que a pessoa acha que ela possa ser, ela aprendeu um pouquinho. Sim, nessa, eu ousaria, né, dizer para você que a gente ainda tem uma quantidade expressiva de pessoas que passou em brancas nuvens pela pandemia. Né? A gente tem pessoas que não se deram conta de valores assim fundamentais. Porém, né, eu prefiro valorizar, reconhecer e celebrar aqueles que puderam, né? Reconhecer seus pais, fortalecer os elos familiares. Vou dizer para você, a minha família, eu sou de Florianópolis, como eu disse, nós não tínhamos tanta troca familiar como a gente passou a ter depois da pandemia. Então a gente tem o grupo dos tios que não tinha passou a existir. Nós temos o grupo dos primos, né? E nós temos o grupo dos irmãos. Olha só. E coisa que a gente não tinha, né? Entendeu? Deu pepino, aí vamos procurar. Deu uma questão, vamos salvar. Mas não, hoje a gente troca. É óbvio que onde eu costumo dizer que Jesus disse, onde 2 ou mais eu estarei presente, porque dá confusão, né? Então, junta pessoas, dá problema. Né? Mas eu acho que também ali surge a oportunidade da acolhida. Exatamente. Né? Da gente do perdão. Poxa, da gente ouvir o outro, da gente compreender, né? Da gente perceber determinadas perspectivas que ele não mostrava e que a proximidade faz com que a gente olhe melhor, né? Então, como psicólogo, isso me ajuda muito. Porém, eu acho que a própria pandemia funcionou um pouquinho como psicólogo. Eu também acredito. Ô, Luciane, agora vamos falar em relação dos 14 anos de idade até os 21 anos. Sim, que é a modelagem. Que eu percebo, né,
que deve ser uma idade que Crítica. absorve as coisas que vê na rua, que ouve na rua. Sim. Fala um pouco sobre isso pra gente. Esse período de 14 a 21, ele é um período extremamente crítico, porque ele tem um ponto, vamos dizer assim, um pico, que é 10 anos. Aos 10 anos, esse indivíduo vai escolher coisas na vida dele, né? 10 anos nunca é 10 anos, né? 10 para frente, 10 para trás, mas em torno dos 10 anos. E aí esse período é um momento onde ele começa a colocar à prova tudo que ele sabe. Colocar à prova as suas verdades, né? É o momento onde ele vai desafiar pai, mãe. Ele vai desafiar. Mas é um desafiar onde nós, como educadores, precisamos compreender que é muito mais num teste de até onde eu posso ir do que eu quero ir para qualquer lugar. É muito mais num sentido de senta aqui que eu vou te explicar. Por que não? O pai está dizendo sim, por quê? O pai está dizendo não, por quê? A mãe autorizou por isso, a mãe não autorizou por aquilo. Então esse é um momento, diferente do primeiro, que o diálogo vai ser fundamental. Sim. Entende? E aí é ouvir o que está se dizendo na escola, né? Passamos aí um dia 20, que só Jesus na causa, né? Onde o convite maior era, olhe a bolsa do seu filho. Ouça o que está sendo falado na escola. Observe quais são as verdades dele. Percebe? E não fica na internet divulgando bobagem. Não tem certeza e fica aí compartilhando, né? Então, esse é um instante onde esse jovem está observando. A minha mãe está apavorada e está compartilhando o que está acontecendo? Ou ela está dizendo, vem cá, olha só, amar ao próximo como a si mesmo, esse é um momento delicado, a mãe está aqui do seu lado, né? Então é um instante que a presença da família, né? Eu estou falando de pai e mãe, mas tem avó, tem, enfim. Tem os tios. Mas em relação ao Luciane, o que mais me chamou a atenção é o seguinte, preste bem atenção. O pai ou a mãe já vem de um processo complicado, né? Como que o pai e a mãe vai conseguir educar o filho? Primeiro, o pai e a mãe o quê? Deveria buscar uma transformação, um tratamento para poder educar o filho? Porque ela não vai conseguir, porque ela não passou pelo processo que ela tinha que passar. Inicial. Ou tratamento inicial, você está entendendo? Entendo. O que acontece é assim, se esse pai e essa mãe reconhece, que isso não é tão frequente, né? Se ele reconhece que ele não deu um mar de navegante, né? Nesse tempo inicial, se ele busca abrir um diálogo, presença e troca, ele ainda tem tempo. Ele ainda tem tempo, né? Ele ainda tem tempo, sabe? Olha só. Trauma, mágoa, tristeza, todo mundo vai ter. De um jeito, de um outro, uma hora, todo mundo vai ter. A questão é o que esse indivíduo vai fazer com esses traumas e essas dores. Verdade. Percebe? Então, nós estamos num mundo de dualidade. Nós estamos num mundo de desafio. E outra coisa, dizem que tinha um cultivador de flores e as flores mais lindas. E aí um dia alguém foi lá e perguntou, como é que o senhor tem as melhores flores? Eu disse, é assim, quando dá um ventinho, eu saio de casa, pego um pedaço de jornal, dobro, e quando o vento bate, eu vou lá e bato em cima. Eu vou lá e, né? Então, ela precisa se defender do vento e de mim, né? Então, as minhas flores, elas se tornam mais fortes. E, pela polarização, ela contagia quem está em volta. Né? Porque eu preciso defendê-las do contágio externo. Então, eu fortaleço elas e elas contagiam quem está em volta. Verdade. Eu penso que
esse período de 10 a 14, se eu tô vendo que o meu filho tá mais mal criado, né? Se os amigos estão oferecendo brincadeiras e verdades que não combinam tanto comigo, que tal eu criar um dia pra gente sair, pra gente conversar? Não precisa ser 5 dias, 7 dias da semana, não, um diazinho. Que tal, né? Eu tirar uma vez no mês para ir lá na escola para saber o que está rolando? Que tal eu inventar um jogo em casa para compartilhar e ouvir? Como é que tá lá na escola? O que estão falando? Porque vai ser nesse momento que eu vou colher. Por exemplo, a minha mãe, eu dizia, gente, mas é muito biúda, muito chata. Hoje eu sei que a minha mãe era uma grande controladora. Hoje você entende. Hoje eu entendo e faço igual. É isso, né? Aí. E aí, ela chama, eu dizia assim, mãe, eu vou brincar. Não, pode brincar aqui na sala. E todo mundo brincava na minha casa. E a minha mãe nunca foi alguém de criticar frontalmente. Então todas as minhas colegas contavam todas as coisas para quem? Para minha mãe. Então ela sabia de tudo. Era amiga de todo mundo, né? Amiga da galera. E eu disse, ai, minha mãe é top. Aí todo mundo queria ir lá para casa conversar com ela. Ela orientava, não. Mas aqui, ela sabia exatamente com quem eu estava, onde eu estava, o que pensavam, né? Lu, a gente não tem essa possibilidade devido à cobrança do mercado, a gente tem que estar trabalhando, parará. Beleza. Não se tem a disponibilidade que talvez as nossas mães tivessem lá atrás, né? Mas a gente pode criar estratégias, né? Então a gente pode ter um grupo no WhatsApp, a gente pode criar uma festa que as colegas vêm, a gente pode trocar uma informação com as crianças, a gente pode arranjar uma celebração que a gente está com as orelhinhas do lado, sei lá, né? Ser uma criativo. Maneira de estar próximo, né? Isso. Buscar proximidade, amizade, virar amigo também, né? Das outras crianças. Participar. E hoje isso é muito positivo, porque as famílias estão oferecendo tão pouco, então qualquer coisinha que você der, né? Então é muito comum as amigas das minhas filhas chegarem e dizer, tia Lu, né? E aí abraça, pergunta, carinho, e aí tá todo mundo lá na sala conversando e a gente presta atenção. Para se meter, não, mas para se posicionar de uma forma muito harmoniosa na hora que surge uma oportunidade, para não ficar dando varada na água. Exatamente. Percebe? Então é muito essa possibilidade de escuta, porque muitas vezes, Matheus, e aí tá a grande diferença do psicólogo, né? Quando você me conta alguma coisa e eu sou sua amiga, eu digo, no seu lugar. E psicólogo não tem que ficar no seu lugar. Não tem. Psicólogo, ele é um grande espelho que fala, né? Ele escuta a tua questão, ele não tem preocupação de te responder, porque ele já foi tecnicamente preparado para uma resposta, então ele não precisa, você está falando e ele está, isso quer dizer, não, ele já está tão acostumado a ouvir, espera-se, que a história chega e ele escuta, digere, aquieta no coração e retorna, mostrando aonde estão os pontos frágeis, aonde estão as mentiras, aonde estão as ciladas, aonde estão os exageros, sabe? Quando você diz assim, eu sou uma criança sofrida, né? Vou dar um exemplo que eu vivi essa semana. Um jovem, ele fez a seguinte colocação: eu não tenho oportunidade de trabalho, tudo está muito difícil para mim e eu estou querendo fazer uma pós-graduação e poucas pessoas na minha família tiveram essa oportunidade, eu não tenho referência, então eu já chegou todo negativo, né? Aí, não, ele já chegou com diagnóstico. Eu estou vivendo a síndrome do impostor. Eu falei, Síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Já pesquisou no já Google, pesquisei, né? Esse aí é muito bom, muito bom. Aí eu falei, tá. Você tem quantos anos? Eu tô com 28, 27, 28, não tenho clareza.
Falei, você estudou nas piores escolas? Não, meu pai me botou nas melhores escolas. Falei, seus pais não te deram apoio nenhum? Não, eles até conviveram bastante comigo. Falei, você não teve oportunidade de conhecer outros lugares? Não, eu conheci a Itália, onde mesmo? Argentina. Ele falou os 3 países, sabe assim? Eu falei, quantos jovens na sua idade têm a oportunidade que você teve? Aí ele enrolou, entendeu? Sim. Aí eu falei assim, tá vendo como você tá pautando a sua fala numa mentira? Você é impostor ou você tá com preguiça de usar o seu potencial? Aí ele me olhou assim... Sabe que eu não tinha visto por aí? Pois é. Percebe? Então, de alguma forma, a sociedade, ela nos despotencializa. E faz a gente acreditar que a gente não serve, que a gente não merece, que a gente não pode. E diante dessas verdades, nós vamos criando mentiras, transformando em verdade para se convencer de que a mentira é verdade. Entendeu o jogo? Entendi. Percebe? Ela conta aquela história para se convencer. Sim, perfeito. E aí, qual é a missão do psicólogo, né? É olhar essa situação e dizer, opa, aonde que eu posso mexer as peças para que ele consiga ver claramente quem ele é, né? É comum um casal dizer assim, que meu marido não me elogia mais, porque ele já não é mais tão carinhoso quanto era, ele não traz um presentinho. Tá. Aí eu pergunto, quando ele chega de noite, tá onde? Costurando? Tô ocupada? Verdade. Tem que fazer comida? Digo, minha filha, abre a sua gaveta mentalmente, de calcinha. Aí ela, cor predominante é qual? Creme. Ela, eu digo, meu amor, você quer o quê? Tá certo, tá entendendo? Verdade. A gente quer que as pessoas façam pela gente aquilo que a gente não faz por elas. Né? E como que a gente vai receber aquilo? Né? Ou então um homem que fala assim, poxa, porque ela era carinhosa, era linda, era desenhada, era não sei o que. Eu digo, quantas pessoas que estão lá para arrumar a sua blusa? A blusa bonita que você vai pro trabalho, quem que passa? Fulana. A comida, quando você chega, tá pronto... Quem faz? Fulana. Meu amor, como é que você quer que ela levante cedo, arrume a sua bolsa, faça a sua comida, arrume a casa, veja as crianças e de noite elas dê 0 bala para te dar beijo? Não combina isso? Combina. E aí, poxa, Luciane, você está criticando? Não, eu só quero que a pessoa veja com clareza que uma coisa é a jovem que estava na casa dela, com a mãe dela fazendo tudo para ela, onde ela não era responsável e tinha que dar conta de nada para ser gostosona. Desculpa a minha clareza. Ela se transporta para dentro da casa de um sujeito que muitas vezes, em sua maioria, hoje, graças a Deus, não, mas há um tempo atrás, sim. Um sujeito que não se via como parte colaborativa dentro de casa, não se via como parte de responsabilidade dentro de casa e que se via exigindo uma participação ativa à noite. Oi? Como assim? Percebe? Então são 2 realidades incompatíveis. Verdade. Eu quero que ela esteja linda, gostosona. Beleza, então vamos lavar a louça junto? Vamos arrumar? Vamos cuidar das crianças junto? Porque se todo mundo faz junto, ela acaba cedo. Se ela acaba cedo, a gente pega um negocinho para tomar. Dá tempo, né? Dá tempo, tomar um vinho. Azeitona para degustar, umas bobagens para falar e uma noite para curtir. Mas não, chega lá, bate na porta e diz, minha amiga, você tem que me dar prazer? Como assim? Tá entendendo? Então, a nossa sociedade, ela vem, e hoje, graças a Deus, volto a dizer, numa incoerência menor.
mas que ainda é incoerente. Mas isso seria uma falta de, talvez, uma comunicação, falta de procurar. Eu quero melhorar, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que buscar para eu melhorar, para ser uma pessoa melhor a cada dia, ser uma pessoa melhor para minha esposa, para o meu filho? Mateus, ela que tem que buscar, tem que partir dela. O que eu percebo é assim, e por isso eu sou apaixonada por uma das áreas que eu estudei, que se chama Programação Neurolinguística. É o PNL, né? Isso. Eu vou abrir um parêntese. Quando a psicologia surgiu, ela veio de Freud, que era médico psiquiatra. E ele tinha, por natureza, olhar, estudar e trabalhar a doença. A psicologia sai daí, mas ela vem com esse mesmo vício. De uns anos para cá, que eu diria para você assim, a PNL ela surgiu em 1975. Então vamos dizer assim, a psicologia ela surgiu em 60 e eu sou de 66, ela surgiu em 62, 63. Por isso que eu sei. Então, quando ela vem surgindo, ela vem com um hábito de doença. Quando ela vai evoluindo, ela começa a trabalhar o lado de excelência, tá? Então, quando a neurolinguística vem à baila, né? Ela hoje é acolhida pela psicologia, antes não era, né? Antes era persona non grata. Mas antes, o que acontecia? Se curava, se buscava o doentio. E hoje nós temos uma quantidade significativa. Livro, YouTube, palestra, roda de conversa, né? Onde as pessoas estão oferecendo ferramentas para que o indivíduo possa ser pai, como o que deve ser, mas ele conseguir alcançar a excelência. Ser mãe e alcançar a excelência. Ser gestor e alcançar a excelência. Então, hoje a gente não trabalha mais o vencer o errado, sair da doença. Né? Então hoje, quando o indivíduo se predispõe a fazer uma terapia tradicional, a fazer uma terapia energética, a fazer uma mentoria, a fazer um coaching, a fazer Luciano não tem dinheiro para nada disso, pega o YouTube, gente. Não tem um que não tem o celularzinho na mão. Verdade. Dedinho, vai lá no YouTube, né? Entre os amigos, quem que você tá frequentando? Fulano, vai lá, tem um monte de coisa dele. Mas também tem que ter muito cuidado, né? Para não ouvir qualquer coisa. Sim, por isso que eu disse. Você vai buscar um colega que tá pagando de preferência, né? Verdade. Pagando o cara. Quem que você tá pagando? Fulano. Você vai lá no YouTube e vai acompanhar o fulano, porque ele tem um monte de coisa de graça? Tem. Então, Mateus, hoje, quem não está caminhando na direção da excelência, independente da área que seja, é porque não quer. Porque informação... Hoje tem várias formas, né? Nós estamos num lugar altamente rico. Um PDF é R$10. Quem não tem R$10 para comprar um PDF, né? Um arquivo digital. E hoje a gente tem arquivo, a gente tem roda, onde as pessoas pegam aquilo ali, vamos conversar, né? Vamos diluir, vamos ver esse texto sob várias perspectivas. Então, hoje está difícil criar filho, tá? Qual é o filme que ele anda assistindo? O que ele anda lendo? Pega e lê também. A partir dali, puxa uma conversa, né? Exatamente. Então, eu acho que isso aí é que faz com que a gente vá descobrindo, né, certas coisas. Um mecanismo que me ajudou demais. Minhas filhas têm... Uma tem 25, a outra tem 23. E desde pequenas, quando eu chegava na sala, porque eu sempre trabalhei muito, né? Eu sou a mãe de qualidade, eu não sou a mãe de quantidade. Então eu passava na frente da televisão. Se eu passasse o olho e dissesse, deu ruim, eu dizia assim, isso aí vai edificar sua alma em quê? Se elas não tivessem resposta para me dar, eu digo, pode ligar agora. Mas
Ou isso vai te dar alguma coisa para o seu crescimento de alma, ou você não vai assistir. Então, enquanto eu tive controle, hoje eu não tenho, não. Porém, eu já sei que os conceitos básicos eu já deixei. Então, agora já não me cabe mais. Verdade. Já que você está falando de televisão, o que você acha sobre... Não tenho nada contra, tá? A gente tá batendo papo aqui com uma pessoa que tem um entendimento qualificado e tem a resposta certa, né? Pra poder dar pra gente. O que você acha sobre o filme de terror? Uma das maiores questões que eu participo de vários grupos, né? De coaches, de pessoas que faz PNL. Eu tenho vários grupos no WhatsApp, né? Que eu participo. Então, esses dias tava tendo um debate e as pessoas estavam falando sobre o filme de terror. Na sua visão, o que você acha? Mateus, olha só. Uma criança preparada, uma criança que tem diálogo, uma criança que tem esteio, ela vai receber essas informações de uma forma. Uma criança que não tem nada disso, o filme de terror vem para confirmar o terror que ela vive. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, né? A minha filha mais nova, ela curte, né? Eu não gosto. Mas eu não perco de vez em quando sentar lá e dizer assim, esse negócio horroroso, mas tô olhando. E eu digo assim, e isso é o quê? Ela diz, fulano tá atuando com ciclano. Lembra que aquela minha pergunta lá antiga, onde a sua alma se edifica? Entende? Verdade. Então ela hoje olha mesmo um filme de terror. Vou te contar uma. Pode? Pode, claro, deve. Há mais ou menos eu diria que uns 10 anos. Então uma estava com 13 e a outra com 14 ou 15. Chego eu em casa e ela diz assim, mãe, leva a gente na estreia de 50 Tons de Cinza. Eu falei, o quê? Como assim? Aí, menino, eu fiquei azul, né? Aí eu falei, como assim? E ela, mamãe, a tia fulana, amiga minha, já deu pra gente os 4 livros, nós já lemos os 4. Eu falei, filha. E você nem sabia? Não sabia, olha só. Aí eu falei, caramba, porque elas leem demais. Sim. E daqui a pouco eu vou falar da importância da leitura. Aí, eu falei assim, tá, mas por que eu vou te levar? Mãe, olha só. E aí elas me deram uma explicação de como esse rapaz, que foi um rapaz adotado, e elas me explicaram, por A mais B, da onde que saía a confusão. Eu digo, opa, vamos lá. Te convenceu? Elas me convenceram a ir ao cinema assistir 50 Tons de Cinza. Sim. Percebe? Então, entende por que o meu vacilo em responder? Uma coisa são pessoas que não é preparadas, mas que são desafiadas ao processo crítico diante da TV. Outra coisa são pessoas que estão ali sem qualquer seletividade. Não sei se eu estou me fazendo clara. Entendi. Então, o filme de terror, ele vai ter um impacto para umas pessoas de uma forma, para outras pessoas de outra. Foi exatamente o que o pessoal do grupo estava falando sobre isso. Legal. Então, estou alinhada. Perfeito, né? perfeito. E eu acho que isso é importante, entendeu? Então, o que eu ia falar para você sobre leitura. Eu tenho um vício. A importância da leitura, né? Eu tenho um vício. Antes de dormir, se eu não ler 2, 3 páginas, eu não consigo dormir. Então, eu tenho que ler alguma coisa, né? Então, elas cresceram me vendo lendo. É um hábito que você tem e que acabou passando para eles também. Entendeu? Perfeito. Então, mãe, Harry Potter, a coleção. Mãe, não sei o quê, entendeu? Não tem dinheiro, não tem problema não. Eu ia lá no sebo, catava e trazia, entendeu? Fulano falou que esse livro é legal. Então, eu sempre trouxe isso e elas leem muito até hoje. E realmente o livro transforma, cara. Perfeito. Uma das coisas que mais me transformou foi livros. Conhecimento liberta. Isso conhecimento é tudo. inquestionável, né? E aí,
O que eu percebo é que nós, enquanto psicólogos, precisamos estar nessa busca contínua. Novos cursos, novos livros, novos conceitos, novos movimentos. O tempo inteiro, se a gente não fizer isso, a gente não consegue oferecer uma alternativa. Porque está todo mundo muito acostumado a seguir numa estrada. Percebe? E a gente tem que puxar ele para... Exatamente. Entendeu? Eu acho que, na verdade, é o natural do ser humano. Tá fugindo da estrada. É natural, né? Até o ponto dele se libertar e entender que ele não pode fugir da estrada. Mas volto a te dizer. Às vezes, ele tá andando nessa estrada de uma forma automática. E nós, psicólogos, temos o desafio de tirá-lo dessa automação, tá? Existe uma linha harmoniosa de equilíbrio, de convívio, que eu acho que é o que você está falando. A gente precisa, né? Nós vamos ter muito mais respeito, melhores resultados, equilíbrio no trânsito, nas relações, dentro de uma empresa, se todo mundo entender que nós estamos na mesma estrada e precisamos andar nela de maneira harmônica. Beleza. Porém, muitos estão na mesma estrada, não sabe o nome da rua, não sabe o tipo do carro, não sabe para onde que vai, nem de onde veio. E aí o nosso desafio, enquanto psicólogo, né, já que o meu tema é a importância da psicologia, é tirá-lo dessa estrada onde ele não faz um questionamento, criar um desvio para que ele possa criar uma estrada de consciência. Por isso que a gente fala muito, né, na atualidade, de fazer um trabalho de expansão de consciência. É sair do inconsciente, da onde ele está andando sem ter consciência. Sim. Ele ir para uma estrada onde ele tem escolha. Sim, não. É essa Perfeito. velocidade que eu quero ir. Né? Tá todo mundo correndo. Tá bom, mas eu preciso correr igual a todo mundo. Entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, eu converso muito com a minha filha. Esse é o momento de você trabalhar vorazmente. Ó, a mãe já errou. O que teve aqui que não foi legal? O que tá a aprender com que a mãe não pôde ver? Né? O que você pode aprimorar de onde a mãezinha errou? Vamos fazer junto? Vamos fazer diferente? Então, acho que esse é a oportunidade que eu me sinto grata e honrada, né? Porque, enquanto psicóloga, eu posso usar isso na relação com as minhas filhas. E principalmente para estar ajudando pessoas, né? Luciane, perfeitamente as suas palavras aqui, cara, sensacional. Agradeço pela tua presença. Tenho certeza que as suas palavras, esse podcast vai tocar no coração de muitas pessoas que estão perdidas e elas estavam precisando ouvir isso, né? E elas vão ouvir nesse podcast. Eu espero que você possa voltar sempre, né? Na próxima semana, com certeza, trazendo informações importantes para a população. Eu quero deixar você nas suas considerações finais e te agradecer do fundo do meu coração por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço muito. Eu acho que levar a informação, disponibilizar a informação é só para os valentes, né? E eu fico muito feliz de ver a sua caminhada, de ver o seu trabalho, o seu propósito. Sei que algo maior deve estar vindo aí para te fortalecer nessa estrada. O que eu queria dizer para cada um, independente se seu filho tem de 0 a 7, 7 a 14, 21 ou tá velhinho, porque eu tive uma vez, Matheus, uma senhora de 70 anos atravessando a porta, arrastando uma senhora de 40, dizendo: doutora, cuida da minha filhinha. Então, o filhinho pra gente vai ser até o final, né? E não tem tarde para amar. Não tem tarde para ouvir. Não tem já é tarde para abraçar. Mesmo que o outro esteja dolorido, magoado, ressentido com a sua ausência disso tudo, você que está me ouvindo aí nesse instante, ouse amar, ouse transformar, ouse falar, ouse ser, ouse mudar de ideia,
Você pode mudar de ideia, você pode ser melhor agora e inspirar. Inspirar seus filhos, inspirar seus netos, inspirar as pessoas que estão à sua volta. Nunca é tarde para amar. Claro que há momentos onde a gente vai ter mais força, mas a palavra do amor, e aí eu vou encerrar com o que a minha mãe sempre dizia para nós: tudo passa menos o nosso amor. Então que esse amor seja alicerce para você pedir perdão se deu bola fora, para você abraçar se há muito tempo não abraça, para você pedir desculpa se percebeu que não deu certo, porque a falta bate a qualquer instante na nossa porta. E se a gente deixa de fazer essa colocação, aí sim você vai arranjar um ponto de interseção com a dor por muito tempo e desnecessário. Então lembra, a hora que você não for tomar uma atitude para acolher, para ser paz, lembra da frase da minha mãe. O nome dela é Valdira Mina. E ela dizia: tudo passa menos o nosso amor. Então ame sem medo. Mateus, muito obrigada, de verdade. Obrigado. Tudo passa menos o nosso amor. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Acesse o nosso site, ofiscaldopovo.com.